Fala, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, meu povo, minha família, minha igreja, minha cidade, Petrópolis. Estamos começando mais um Multiforma Podcast com muita alegria, muita satisfação, com o nosso coração aqui abrasados. Que a gente tem certeza que vai ser mais um episódio que vai abençoar muito, não só a gente, mas você que está assistindo aí. Estou aqui com o meu parceiro Adiel, mais uma vez. É um prazer estar junto com ele aqui. Tiagão, meu pastor, meu amigo, fala, meu povo, tudo na bênção, um dia especial pra gente, mais um episódio aqui da Multiforma Podcast, a nossa forma de adorar o Senhor, né? E hoje com um convidado muito especial, né? Um jovem pastor, um pastor jovem, né? Vamos deixar que ele se apresente, pra gente poder começar aquele bate-papo gostoso. E aí, pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo convite, me sinto honrado de poder estar aqui, né, na estreia, no programa. E prazer, né, Tiagão, amigo de longa data, parceiro de ministério, temos vivido grandes coisas diante da Igreja do Senhor. Como você disse, para me apresentar, né, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Molina, sou pastor na Igreja Mevan, aqui na cidade de Petrópolis. Desde 2013, o Senhor nos confiou essa missão e a gente vem desenvolvendo aí um trabalho de evangelização, ensino da palavra, movimentação social, e estamos aí. Espero poder somar com vocês hoje aqui. Amém. É um privilégio ter o pastor Felipe Molina aqui, que a gente sempre fala que homens de Deus são homens humildes, né? Amém. Ele não falou isso, não se apresentou com essa parte que eu vou falar, mas o pastor Felipe Molina aqui é uma referência na nossa cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Tem inspirado muitas igrejas, na verdade, né? Não só com o ministério dele, mas também com a igreja na qual o Senhor o responsabilizou sobre ela, né? É um prazer. A gente geralmente começa aqui, pastor, com uma pergunta, né? Como foi o seu encontro com Jesus? Se você puder compartilhar com a gente um pouco de como foi esse encontro, vai ajudar bastante. Mas antes, Tiagão, ele não falou da esposa, não falou do filho, dos filhos, aí depois leva um puxão de orelha, aí vai ficar reclamando. Vai ficar reclamando de eu tomar um puxão de orelha. É verdade, eu sou casado com a Gisele Molina, uma bênção, minha esposa, minha companheira, ombreia comigo ministério, é pastora, Que bênção. tem cuidado das mulheres da nossa casa, principalmente no nosso lar, né? Também sou pai de 2 meninões aí, Eita. o Enzo e o Tito. Enzo tá aqui com a gente hoje no estúdio. Enzo tem 11 anos e o Tito tem 10, né? Eu tenho quase gêmeos, porque eles têm 11 meses de diferença um do outro. Deus me abençoou com uma família linda e eu sou grato por isso. Glória a Deus. Quantos anos de casado? Olha, agora 2024 a gente vai fazer 11 anos. Peraí. Ih, peraí que falhou. Calma que falhou. Gisele, ó, tá Calma. nervoso, Gisele. Tá nervoso, hein? 14 anos de casado. 15 anos juntos, né? Rapaz, 14 anos de casados. é uma vida, meu filho. Mas antes do pastor Felipe Molina responder minha pergunta, só lembrar o pessoal de casa aqui, Diel, sobre as nossas redes sociais. É verdade. Você que nos acompanha, que primeiro você possa dar um curtir nesse vídeo aqui, possa se inscrever no nosso canal também, possa ativar os sininhos aqui no YouTube e também aqui embaixo, ó, tem as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, que você possa estar nos ajudando lá também, seguindo as nossas páginas, que isso vai com certeza abençoar não só a sua vida, mas aqueles que você vai mandar o link desse vídeo aqui, ó, manda no grupo da família, do trabalho, que vai ser uma benção, tenho certeza. Mas, pastor, no grupo da igreja, geralmente tem bastante gente lá, gente. E o pastor não briga por causa disso, botar coisas de Deus, pode ter certeza. Ô, pastor, mas conta pra gente, como é que foi esse teu encontro com Jesus? Então, eu me converti já no finalzinho da adolescência ali, indo para parte da juventude, eu tinha 16 para 17 anos. Eu tive um encontro com Deus. Na época eu congregava na Igreja Metodista Wesleyana, né? Onde eu me Na converti. Central? Não, eu congreguei na Wesleyana do Indaiá. Acho que na época Era o pastor Leonardo Ribeiro. O pastor Leonardo Ribeiro foi quem me discipulou, me batizou, né? E eu pude congregar ali nessa denominação por cerca de 7 anos. Eu me lembro que no começo era pela movimentação,
pela galera ali junto, né? Mas eu posso dizer assim que teve um encontro especial, assim, uma marca, um selo na minha vida. Chamavam de encontrão de adolescentes, né? Que era. Então, a gente teve um encontrão de adolescentes. Eu me lembro que naquela ocasião, logo no primeiro dia que a gente chegou naquele lugar, eu estava vendo parte do louvor, os jovens adorando, os adolescentes adorando ali. E eu via que tinha algo que eu ainda não tinha acessado, né? E eu confesso que eu me retirei lá para trás da igreja, eu fiquei observando toda aquela movimentação e eu desejei no meu coração, Senhor, eu quero ter aquilo, eu quero orar em línguas, eu quero chorar na tua presença, eu quero, ser um adorador extravagante. E eu me lembro que eu chamei um pastor veio perto de mim e ele falou assim, o que está acontecendo? Você está com semblante triste? Eu falei, cara, eu quero aquilo, eu quero viver isso. E aí ele me abraçou e falou assim, olha, quando você quer ser incendiado, você precisa se aproximar de quem já está queimando. E aí ele falou, encontra um jovem cheio de Espírito Santo, abraça ele, Deus vai fazer. E foi o que eu fiz, eu fui pro meio ali da galera, abracei os irmãos, e ali eu tive um encontro assim com Cristo, eu senti que houve um selo, uma marca. Então eu posso dizer que naquele momento ali foi o momento da minha conversão, né? Eu já frequentava a igreja, mas assim, uma decisão radical de viver uma vida para a glória de Deus, de ser um adorador extravagante, aconteceu naquele encontrão de adolescentes ali. Amém. Isso foi pós-batismo? Foi pós-batismo. Eu me batizei no ano de 2003 e isso foi mais ou menos em 2004, se eu não me engano, um ano depois, ou alguns meses depois que eu me batizei. Se eu não me engano, era no meio do ano, foi junho, alguma coisa assim. E esse encontrão foi no final do ano ou foi no começo, alguma coisa assim. Esse encontrão, geralmente, a Central costuma fazer um grande. Foi só do pessoal do Indaiá? Não, ou foi era geral. Era o o que eles chamavam de distrital. Juntava todas as congregações, igrejas e ia para um lugar só. Se eu não me engano, foi São José do Vale do Rio Preto. Geralmente a gente fazia lá. Isso aí. Eu fui 20 anos dentro da UERJ também, fui do Itamaraty. Cheguei a ser líder de adolescentes também lá, nós fazíamos muitos eventos assim. Você ficou quanto tempo na UERJ? Fiquei 7 anos e meio, mais ou menos. Eu congreguei a maior parte do tempo na Wesleyana do Indaiá e cheguei a congregar 1 ano e meio na Wesleyana do Alto da Serra, o saudoso pastor Gustavo, queridão, que eu gosto muito. Saudoso? Não, saudoso no sentido... afetivo. Afetivo, assim. Pastor Gustavo, Márcio, pessoas que também marcaram aí a nossa trajetória. Aí eu fiquei 1 ano e meio ali no Alto da Serra. Foi quando a gente foi apontado assim, para o ministério. Conheci o apóstolo Ricardo Figueiredo, na época, fazia um programa aqui na TV, como é que era o nome? Canal 16. Canal 16. TV Cidade Imperial, chamava TV Cidade Imperial, que mudou o nome hoje. Ele fazia um programa lá e eu era cinegrafista da emissora, então eu que atendia o horário do programa dele. E ali, sendo cinegrafista daquele programa, a gente senti que meu coração estava muito alinhado com aquele ministério, chamava Ministério Fôlego de Vida. E aí a gente começou a gerar uma amizade, ter ali uma aliança, e aí foi quando eu conversei com o pastor Gustavo. Falei, pastor Gustavo, eu amo essa casa, me converti na Wesleyana, mas Deus está me impulsionando a caminhar com o pastor Ricardo. E aí ele nos abençoou, tanto eu quanto a minha esposa, na época era namorada ainda, e nós começamos a congregar nesse ministério, que era lá em Duque de Caxias. Deus nos sinalizou para lá, foi onde nós fomos equipados, assim, eu posso dizer que ali começou uma jornada ministerial, apesar de, na Wesleyana, fazia parte do Ministério do Louvor, minha esposa na ocasião era vice-líder dos jovens lá na Alto da Serra, então a gente já tinha uma inclinação à liderança, mas não estava atuando assim. E aí quando a gente foi congregar lá no Fôlego de Vida, foi quando a gente foi assim ativado ministerialmente, né? O pastor Ricardo nos apontou assim para a questão do cuidado. Nós lideramos os jovens lá por cerca de 1 ano. Lá nós noivamos, casamos, até retornar para a cidade. E aí em 2013 a gente começou o trabalho com o Mevan aqui na cidade. 2013. Aí você foi consagrado a pastor já com o pastor Ricardo, então? Não, a gente congregou lá com o pastor Ricardo e voltou para Petrópolis, né? Nós chegamos a congregar numa igreja aqui,
por pouco tempo até aliançarmos com o Mevan. Fomos consagrados a pastor em 2014. O trabalho começou aqui com um grupo de convívio, a gente chama de grupo de convívio, né? É um pequeno grupo. As pessoas se reuniam lá na nossa casa, a gente tinha um movimento de oração. Tipo, né? Uma célula. Tipo uma célula, exatamente. Só que esse grupo começou a crescer, começou a ganhar corpo, né? A gente chegou a ter 50 pessoas na sala de casa. Que isso, que e aí... Mas é grande, hein? Pois é, a sala era grande. A sala era grande. Nessa ocasião, a gente aliançou com o pastor Luciano, né? Que era do Mevan Cabo Frio, né? Foi onde a gente se encontrou ali com o Ministério Mevan, através da pessoa do pastor Luciano, que já era um amigo que a gente conhecia. E quando a gente estava aqui voltando para a cidade, né, a movimentação aqui na cidade, ele falou: olha, eu tô com vocês aí, se vocês quiserem desenvolver algo, e a gente aliançou com ele e começamos o trabalho com o Ministério Mevan, né? Foi exatamente no ano que o pastor Luiz Hermínio chamou o pastor Luciano para caminhar junto. E aí a gente começou essa movimentação. Era um grupo, eu, minha esposa, meus filhos, que na época tinha 1 ano, alguns amigos, né, próximos, e aí a gente começou uma movimentação aqui na cidade. Na época, Rodolfo Kaiser, um amigo também que estava junto, e a gente fez uma Blitz do Amor. Não sei se você vai lembrar da Blitz do Amor, né? Fez um evento evangelístico na Praça Dom Pedro ali, reunimos cerca de 250 pessoas, no evangelismo criativo. A gente fez uma movimentação de abraço grátis, movimento de oração, intercessão. E ali, cara, a gente começou a movimentar aquilo que ardia no nosso coração. A gente sempre foi muito inclinado para a causa social, né, para a questão das ruas, do cuidado. E aí o Mevan, ele veio nortear, né? Eu costumo falar assim, o apóstolo Ricardo apontou a gente para o ministério e o Mevan veio nortear essa caminhada, assim, né? Um rega, outro planta, Deus vai dando crescimento. E aí, então, a gente começou a movimentação aqui na cidade. Né? Isso começou onde? No Alto da Serra mesmo? Começamos na Rua Tereza. Na sua casa, isso, na depois minha casa. fez a igreja, foi pra igreja. E aí, quando nós fomos ordenados em 2014, a gente foi ordenado ao ministério em dezembro de 2014. Quando nós voltamos da ordenação, a gente já voltou decidido a alugar um espaço. Já não estava mais cabendo em casa, criança pequena. E aí nós começamos ali no alto na Rua Tereza mesmo, né? O que a gente chama de caverninha. Já não sei se conheceu essa época. Não. O Jean deve lembrar. A gente tinha uma igreja e era uma sala pequena, devia ter 10 por 5. Né? E era toda preta, porque naquela época não existia igreja preta. Não existia, né? A gente só pintou de preto porque as paredes eram tão ruins, tão cheias de buraco. Aí tapar, né? Pra enganar. Que era a única cor pra esconder um pouquinho. E ali a gente chama de caverninha, né? Foi ali que a gente começou. A gente ficou cerca de 4 anos ali nesse espaço. Foi onde tinha o papel de parede de jornal? Papel de jornal. Isso aí, o púlpito de barril. Sim. A parede do fundo era toda de jornal. E a gente ficou ali cerca de 4 anos, né? E dali a gente foi para um espaço um pouco maior na própria Rua Tereza, onde a gente ficou ali mais 3 anos e pouquinho. E agora, nós estamos em Cascatinha, ali na Bernardo Vasconcelos. Deus nos abençoou com um espaço ali maravilhoso. E é isso. Mas antes de falar um pouco sobre Mevan, Petrópolis, só voltando um pouco lá na sua conversão, na sua experiência com Deus, eu queria te fazer uma pergunta que veio aqui na minha cabeça ao ouvir isso, né? Você como pastor, como o Adiel te apresentou, né? Como pastor jovem ou um jovem pastor, você acha que esse é um dos grandes desafios dessa juventude? Esse ou desejo ou essa dificuldade de ter esse encontro com Deus hoje? Como você identifica o desafio da juventude hoje? Eu não sou mais tão jovem assim, né? Sábado agora eu faço 37, mas eu fui... Galotão, Thiago. Ah, meus 37. Mas eu fui ordenado ao ministério com 27. E desde que eu me envolvi, que eu me aproximei de Jesus e me envolvi com a igreja, eu sempre fui alguém muito ativo, né? Como um bom colérico, alguém que está sempre buscando se movimentar. Eu sempre desejei, sempre fui um pouco até além do que a minha geração ia.
Entendi. Eu me lembro que na ocasião nós fazíamos um evento que chamava Radical Gospel. Inclusive já fizemos um aqui na Secrim. Olha. Isso era 2006, 2007, né? A gente pegava um sábado, trazia DJ, banda, grupo de dança, alguém para dar um testemunho. E era uma movimentação. As igrejas não tinham jogo de luz, parede preta. E eu me lembro que era um movimento que trazia alegria para os jovens da igreja e era um movimento evangelístico que dava muito fruto. Muito. Eu conheço, inclusive, hoje, pastores, né, que se converteram no Radical Gospel. Sério? O pastor Júnior de Macaé, um amigão meu da Tá igreja, levando? igreja Betel, Betel, lá em Macaé, mas que na ocasião a gente se aproximou, se conheceu numa festa dessas. Aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis. A gente fazia assim, a convite das igrejas. Né? Na época o pastor Adilson convidou, a gente fizemos na Quadrangular. Só que esse movimento foi muito recriminado. Foi muito mal visto na ocasião, começaram a levantar um monte de mentiras. Trazer o mundo para dentro da igreja. Trazer o mundo para dentro da igreja, verdade. As pessoas estavam se pegando, que tinha uma movimentação para incentivar o uso de bebida sem álcool, só que não tinha nada disso. Era uma festa super maneira, assim, sabe? E eu me lembro que assim, nós fizemos cerca de, se eu não me engano, umas 6 ou 7 edições dessa festa. E até hoje eu lembro, foram mais de 110 pessoas que vieram à frente aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessas 7 edições. Então, como você perguntou, né, o desafio do jovem, eu vejo que às vezes o jovem ele é mal visto pela força, pelo vigor, pela criatividade. E a igreja, hoje, graças a Deus, mudou muito, assim, eu diria 1000%. Mas não se tinha uma abertura para o jovem, né, expressar sua criatividade, a sua força, não tinha uma abertura para o jovem, sabe, sair um pouco daquela coisa quadradinha que a igreja impunha. Então, o legal disso, pastor, é que hoje temos bastante pastores jovens, né, como você, como o Thiago, que tem uma cabeça aberta para esse lado, né? Um pouco mais atrás, os pastores eram de mais idade, mais direcionados àquele tradicionalismo, isso aí. Então, hoje, a gente vê você, 37 anos, um menino ainda, né? Igual o Thiagão. O Thiagão tá quase lá também. 39. Um pouquinho. Ô, glória. 39. Com cabeças mais jovens, né? Vê o que a modernidade pede, né? Você trabalha com mídia, né? Trabalha com... Sim, com então, comunicação. Envolve muito essas coisas. Você tem a cabeça muito aberta a isso. Isso atrai jovens, atrai adolescentes, né? Pessoas que olham assim, não sou de igreja não, porque a igreja não pode isso, não pode aquilo. Esses adolescentes hoje veem que não é assim. Exatamente. Né? Tem gente que vai na igreja, tem gente dançando. Dança aqui? Por que não dança? Miriam dançou, eu não vou dançar, né? Então isso é muito legal, esses pastores hoje mais jovens ter essa visão que vai realmente abraçar nesse povo jovem, adolescente, para que eles não ficam perdidos nesse mundo. Né? Porque o jovem ele é cheio de força, cheio de vigor, cheio de... Né? Então, assim, ele quer poder viver e desfrutar da vida, só que, assim, quando eles são apresentados ao evangelho, dependendo de quem apresentou, né? Quem apresentou, parece que há uma castração dessa alegria, dessa felicidade, né? E como você citou, né? Eu trabalhei quase 20 anos, né, em comunicação, fui cinegrafista, apresentador de TV, tive agência de marketing. E, assim, a principal característica que a gente tem, né, como cristão, em primeiro lugar, é anunciar o amor de Deus. Com certeza. Agora, como anunciar faz toda a diferença. É como você vê um programa de televisão, você vai para o comercial. Você pode ter um produto, né? Dependendo da forma que ele é anunciado, ele se torna muito mais atrativo. Se você traz características positivas, se você apresenta tudo aquilo que ele pode trazer de benefício para você, você fica interessado. Então eu penso que assim, hoje nós temos uma facilidade com as redes sociais, né, de expressar, né, esse amor de Deus de forma criativa, mostrando a realidade no dia a dia, mostrando que o crente ele dança, ele se diverte, ele tem amizades, ele passeia, ele viaja. A vida em comunidade na igreja é uma vida divertida, alegre, né? Então a gente tem essa oportunidade, às vezes se esconde,
né? Às vezes a gente usa a rede social para tanta coisa, pra falar mal do presidente, para falar mal de não sei quem, falar mal da música de não sei quem. E em vez de a gente usar para poder mostrar as coisas positivas, né? Para ser uma voz que anuncia, a gente acaba sendo, sabe, só um dedo que reclama. Entendi. Não, então, peraí. Eu quero fazer uma pergunta, então. Aproveitar que o nome do programa é essa tua fala. Então, o pastor está dizendo, pastor Felipe Molina, olha o corte aí, ó. É o corte. Pastor Felipe Molina está dizendo que é possível adorar a Deus também fora da igreja e de outras formas? Claro, com certeza. Adorar a Deus, ela é uma forma de se viver, né? Opa. Porque eu não adoro só quando eu estou no culto, com a mão levantada, cantando uma música, ou de joelho em oração. Eu adoro tomando um café, contemplando a criação. Eu adoro quando eu desfruto da vida em família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu adoro quando eu estou viajando. Eu adoro quando eu estou trabalhando. Tudo que for fazer, façam para a glória de Deus. Essa é a instrução. Então, a vida de adoração, ela é uma vida que nunca para. Desde a hora que você acorda de manhã até a hora que você vai dormir, você pode ser um adorador. Você pode ser um adorador cultivando amizade, você pode ser um adorador dando uma esmola no sinal, você pode ser um adorador. Hoje mesmo, a gente saiu de manhã para levar o Enzo na escola, e aí eu passei e vi o vizinho com carne guiçado. E aí parei a moto, voltei, debaixo de chuva ainda, ajudar ele a empurrar o carro. Eu estava sendo um adorador, eu estava adorando a Deus, amando o meu próximo, né, como a mim mesmo, porque, quanto carro velho que eu tive, o Jean tá aqui, não me deixa mentir. Quantas vezes eu precisei de alguém para ajudar a empurrar comigo e não tinha. É mesmo? Então a gente pode ser um adorador na vida ordinária. Eu sempre costumo dizer assim, as pessoas, elas projetam que Deus só se manifesta no extraordinário. Uma explosão, um anjo, um milagre. Só que, cara, Deus se manifesta muito mais na vida ordinária. Na fila do ônibus, no trajeto para o trabalho, comprando pão na padaria. Deus, ele é um Deus que ele opera de forma ordinária, né? E produz no ordinário coisas extraordinárias. Então a gente não precisa esperar um anjo descer, uma manifestação, para poder se arrepender dos pecados, para poder sorrir, para poder ser gentil com alguém. A gente pode ser vivendo uma vida de adoração full time. Amém, amém. Dia a dia, né? Dia a dia, com certeza. Antes de entrar no ministério pastoral, a gente fez uma breve pesquisa com amigos em comum. A gente viu que algo que chamou muita atenção sobre você é também o louvor. Eu queria saber um pouco sobre qual a importância do louvor na sua vida, na sua caminhada. Uma das pessoas, amigo do Adiel aqui, falou que você é um grande ministro de louvor. Eita, Jesus! E poucas pessoas, talvez, pelo menos aquelas que estão chegando na sua vida agora, saibam disso, né? Queria saber qual a importância do louvor na sua vida. Cara, eu vou dizer que assim, o louvor foi o que me fez, como é que eu vou dizer assim, apreciar a beleza de Jesus. Quando eu cheguei na igreja, cheguei por causa das amizades, namoradinha, aquela coisa toda. Quem nunca? Mas o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei lá é a música, o louvor. Primeiro porque eu já gostava muito, né, e tinha o desejo de querer aprender um instrumento. Né? Segundo, que era a hora mais animada, né? A hora que eu mais, assim, mais era envolvido por sentimentos, por emoções. Né? Então, eu tive muitas experiências de quebrantamento, né? De confissão de pecado, no louvor, de alegria no louvor. Então, o louvor ele tem um papel muito importante na minha vida, porque mal eu cheguei na igreja, eu quis me envolver com o ministério de louvor. E aí tem uma história interessante, que lá nessa igreja onde eu me converti, na Wesleyana do Indaiá, pouco tempo depois de eu ter entrado no Ministério de Louvor, a igreja levou um processo por conta de vizinho, questão sonora. E aí o Ministério de Louvor tinha, assim, 14 pessoas. E a igreja não podia usar mais nenhum instrumento amplificado, nem microfone, nem teclado, nada. Era só violão e voz. E eu me lembro que o Ministério de Louvor, ele simplesmente foi de 14 para 5 pessoas. E nós permanecemos ali. Por quê? Porque eu aprendi no fundamento da adoração que não tinha a ver com música, com caixa de som, com luz. Apesar da gente gostar de todas essas coisas, elas não são importantes para que a adoração aconteça. E nós ficamos 2 anos com o Ministério de Louvor, que só podia cantar e tocar violão desplugado.
Não podia nem ser um violão plugado numa caixinha, nada. E eu me lembro que 2 anos depois, aproximadamente, a igreja se mudou, né, do local que ela estava. Ela já estava construindo, né, um templo. E eu me lembro que no dia da inauguração, a gente fazendo a mudança, final de semana, ligando, aí já tinha caixa de som nova, instrumento novo. E aí a gente montando aquilo tudo, eu cheguei pro Pastor Léo, falei, Pastor Léo, e aí, a gente vai chamar a galera do louvor para fazer a sonzeira aqui na inauguração? Ele falou, não, vão vocês 5. Foram vocês que roeram o osso. Vou comer a carne Vou agora, comer né? a carne agora. E assim, fui marcado por isso, por essas experiências. Louvor foi uma coisa que me manteve muito firme na posição de crente, né? Porque toda vez que eu ia pecar, que eu ia errar, eu lembrava, cara, eu tô lá na frente. Estão me vendo, entendeu? E eu posso manifestar uma vergonha, né, pro evangelho. Então o louvor teve esse papel fundamental, apesar de que eu só sei tocar 4 notas, irmão. Eu nunca aprendi de fato assim, o instrumento para valer o violão. Eu toco lá 4 notinhas, mas eu sei cantar umas 32 músicas com essas 4 notas. Mas o louvor teve esse papel fundamental na minha vida, assim. Fui ministro de louvor, cheguei a ser líder de louvor. Hoje, graças a Deus, né? O louvor da minha igreja não precisa mais de mim, tem músicos muito mais competentes, mas eu gosto de cantar, de adorar. Mas se for necessário, arranha. Isso que é importante. Se tiver as 4 notas que eu sei, eu tô dentro. E a tua vida profissional hoje? Não interprete esse só, como só, pensando pequeno, né? Só pastor ou ainda trabalha no mundo circular ainda? Então, eu tô no final de uma transição. Durante os 9 anos, né? Os primeiros 9 anos, né, da nossa ordenação, nós continuamos com o nosso trabalho e pastoreando a igreja, porque era um grupo pequeno. Né? A igreja chegou a ter essas 50 pessoas na reunião dos lares, mas depois que institucionalizou, né, reduz. Porque você sabe, né? Tem sempre gente que gosta só do movimento, mas não da responsabilidade. Compromisso. Igreja é responsabilidade. Então a gente sempre foi um grupo pequeno, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. E em 2021, quando Deus nos trouxe para Cascatinha, ali onde a gente está hoje, na rua Bernardo Vasconcelos, Deus deu a direção, nós viemos para um galpão. A gente saiu de um lugar de 100 metros quadrados para um lugar de 500 metros quadrados. Só que com as mesmas 25 pessoas. E eu não entendia por quê. Eu falava assim, cara, por que um lugar tão grande para um povo tão pequeno? Só que tinha um apontamento de Deus para trazer mais famílias para a nossa casa ministerial, né? A gente foi entender, a gente mudou em setembro, né, para não fugir muito da pergunta, a gente mudou em setembro de 2021, ainda sem entender muito porque é um lugar tão grande. Só que em fevereiro de 2022, a cidade foi acometida pelas chuvas. E ali a gente foi entender o porquê de ter ido para um lugar tão grande. Que a nossa igreja virou um centro de distribuição de alimentos, doações. Chegavam caminhões de várias cidades vizinhas, descarregando ali, a gente fazendo toda a triagem e liberando essas doações. A gente ficou com uns 500 metros quadrados ocupados de doação. E aí, né, respondendo a tua pergunta, dali de 2021 para frente, começaram a vir mais famílias, chegarem mais pessoas, o grupo começou a crescer, e aí foi onde a gente precisou tomar a decisão de ou a gente vai ser integral, cuidar da igreja do Senhor, porque não é só cuidar das pessoas, né? Tem toda a parte administrativa, né? Hoje o espaço que a gente está são 3 imóveis, né? Então são 3 contratos de aluguel, 3 contas de luz, né? Todos os projetos que acontecem, as vidas que a gente pastoreia, fora pregação, né? Eventos e tudo mais que tem uma igreja. Então de 2021 para cá a gente literalmente ficou à disposição da obra de Deus. Então a gente vem já agora de forma mais integral. Para dizer que eu não tenho, ainda tenho uns 2 clientezinhos que eu atendo. Pessoas que já tá comigo há mais de 10 anos. Da família já. Da família.
que a gente já atendia. Mas assim, hoje eu não priorizo, nunca priorizei o trabalho mais do que a igreja. Sim. Mas hoje, assim, até esses clientes que estão comigo hoje, eles têm essa consciência de que se tem algo para a igreja, eles vão ficar em segundo plano. Então, por aceitarem essa condição, eles estão lá ainda comigo. Mas eu posso dizer hoje que a gente tem vivido integralmente do ministério, né? Temos pastoreado literalmente de segunda a segunda, cuidado da igreja. E estamos aí para isso, para a glória de Deus. Então, pastor, conversando com um amigo Rapaz, comum da gente... esses nomes depois. Eu te falo. Ele falou assim, Adiel, corre nas veias do Molina ação social. Aquele homem é o homem de ação social. E eu, ano passado, eu tive o privilégio de ir em Itajaí. Eu fui no congresso lá do Pais e Filhos, né? Uhum. E te confesso, irmão, que eu fui para lá pensando que eu ia dar um passeio, conhecer Itajaí. Conheço um pouco de Santa Catarina, mas não conheci Itajaí. Fui com esse pensamento, eu vou lá no congresso, vai ser benção, mas eu vou para conhecer. E eu via muito o Luiz Hermínio, né, na televisão, e eu falava, poxa, Senhor, isso é tudo isso mesmo? Né? Tinha aquela minha... relevância não, minha palavra Salva. o ressentimento a respeito de ser tudo aquilo que passava permitindo na televisão. Rapaz, eu cheguei lá, pensando com outro, pessoas que não são cristãos, falaram assim, rapaz, Itajaí é uma antes de Luiz Hermínio e outra depois de Luiz Hermínio. E aí no congresso, uma unção, uma coisa maravilhosa. E vi que o pessoal da Mevan, eles trabalham forte demais com ação social. Por isso, quando o rapaz me falou que você tem a ver ação social, foi por isso que ele é da Mevan. Eu associei uma coisa com a outra, porque o trabalho de ação social lá, onde eu conheço, né, que eu conheci, na verdade, é sensacional. Aí, conversando com esse amigo, falou, Adiel, nas veias do Molina corre ação social. Aí o Thiago chegou a comentar que vocês estão com um projeto da padaria social, né? Assim, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, né? Deus une propósitos. E foi de fato um propósito de Deus a gente se aliançar ao Mevan. Desde antes de conhecer o Mevan, 2009, a gente já fazia trabalho com pessoas em situação de rua, né? Movimentações sociais em épocas festivas, assim. E quando a gente conheceu o Mevan, isso aflorou mais ainda. Por quê? Porque a gente viu uma casa que nos impulsionava isso. Eu não vou dizer que as outras igrejas não impulsionavam, mas como não tinha, né, um trabalho específico, voltado, o ministério era algo que era mais brando. Então eu sempre tive esse fervor, esse calor por querer fazer a diferença na vida das pessoas. Então quando a gente conectou com o Mevan, a gente foi entender. Lá, falando brevemente, né, de Itajaí, eles têm hoje lá uma casa de recuperação que funciona há 23 anos, que é o SOS onde tudo começou, Vida né? Jovem. A igreja nasceu de uma casa de recuperação. Né? Não foi uma bicicleta, né? Exatamente. Não foi uma igreja que plantou uma casa de recuperação. Foi uma casa de recuperação que plantou uma igreja. Né? Então tem o SOS Vida Jovem. Tem o restaurante comunitário, que serve hoje mais de 100 pessoas diariamente, né? Pessoas carentes, não só moradores de rua, mas pessoas com dificuldade financeira. Eles podem chegar ali, tomar um banho, trocar de roupa, tem almoço, né, gratuito, funciona todos os dias, se eu não me engano, de segunda a sexta, né? Tem a casa de escotismo, tem o Toque Vidas, que é um projeto social através da música com as crianças carentes, e todos os demais braços missionários, projeto na África, Portugal, presídio, né? Presídio. Então, assim, quando a gente conectou com essa casa, a gente se viu ainda mais impulsionados a fazer isso. E assim, em Petrópolis, a gente teve alguns trabalhos de relevância. O primeiro deles foram essas ações que a gente já começou a fazer época de Natal, Páscoa, atendendo comunidades, né, específicas, pessoas carentes. Mas a gente teve alguns marcos, assim, em 2018, quando nós mudamos do primeiro templo, que a gente chama de caverninha, para o segundo espaço. Quando a gente mudou para o segundo espaço, a gente ainda manteve o aluguel do espaço antigo por 3 meses e nós fizemos ali um projeto chamado Inverno Sem Frio. Naquela ocasião, a gente tinha algo ardendo no nosso coração, porque assim, 2007 tinham havido 3 mortes por hipotermia de pessoas em situação de rua na cidade. Então a gente manteve junho, julho e agosto, que foram os 3 meses de inverno,
esse espaço alugado e a gente montou um abrigo. A gente montou 50 camas, 40 camas, né? A gente conseguiu doação de colchões, mantas térmicas, a gente montou 40 camas e a gente abriu aquele espaço para pessoas em situação de rua. A gente sabe que essa cidade tem um abrigão, ou tinha, né? Porque agora não sei como é que tá essa questão, mas assim, ainda assim, o número da população de rua que não frequentava o abrigão era muito. Por quê? Tem regra, né? E os caras não gostam de cumprir regra. É difícil botar isso na cabeça de alguns. Então, o que a gente fez? A gente trouxe essas pessoas para um outro lugar, para um outro espaço, não sem regras, com regras, né? Mas que os acolhesse. Então, a gente ficou ali 3 meses, recebendo todos os dias cerca de 35 moradores de rua. Eles chegavam por volta das 18 horas, tomavam café, tinham oportunidade ali de trocar de roupa, né, arrumar as coisas dele. 10 horas a gente servia uma janta, eles dormiam, tinha um lugar quente para dormir, e no outro dia servia um café da manhã e liberava eles. Então, isso na caverninha. Na caverninha. A gente já tinha mudado, mas a gente manteve o aluguel do antigo templo por 3 meses. E aí, naquele ano, graças a Deus, não teve nenhuma morte por hipotermia. Por quê? A metade estava dormindo no abrigão e a outra metade acabou indo lá para a igreja. E aí foi muito marcante pra gente, porque no ano seguinte, 2009, a gente recebeu, inclusive, né, de um amigo de ministério, um incentivo financeiro para continuar o projeto. Falou, cara, pode alugar uma casa que eu vou bancar para vocês continuarem com esse projeto. E a gente procurou e não conseguiu. Num primeiro momento, deu um sentimento de frustração. Sim. Mas quando foi chegando próximo aos meses de inverno, mesmo tendo recurso, a gente não conseguia, porque a gente chegava e a pessoa falava, é para morador de rua dormir, eu não quero, porque vai ficar marcado. E aí, naquele ano, a prefeitura implantou as barracas da Defesa Civil, os abrigos da Defesa Civil para os moradores de rua. Ou seja, vendo uma falha e uma necessidade, porque no ano que a gente fez, saiu matéria na InterTV, né, da movimentação da igreja, abrigando esses moradores de rua que não dormiam no abrigão. No ano seguinte, a prefeitura colocou várias tendas da Defesa Civil espalhadas pela cidade para que esses moradores de rua não precisassem dormir no frio. Então, a gente ficou feliz porque não conseguiu, mas a cidade viu que tinha uma entendeu a necessidade, né? E desde então a gente nunca mais precisou, nunca mais ouvimos falar de nenhuma morte nos meses de inverno. Então, isso marcou muito a gente. E um outro projeto que a gente realiza, que também, assim, até hoje marca a nossa história, né, como igreja na cidade de Petrópolis, é o Mercado Solidário, né, que a gente faz todo ano. A gente transforma a igreja num mercado, literalmente. Né? No começo era o próprio templo. Tirava as cadeiras, os bancos, os instrumentos, montava ali prateleiras, enchia de produtos de extrema qualidade ali, os que a gente gosta de usar na nossa casa, para que famílias pudessem entrar ali e fazer suas compras de Natal, obviamente fazer as compras sem gastar nada, né? A gente já fez 3 edições do Mercado Solidário em Petrópolis, começamos ainda lá na Rua Tereza, fazendo a primeira, e 2 aqui já em Cascatinha. Fizemos a primeira, começamos com o objetivo de atender 10 famílias, Deus nos deu a oportunidade de conseguir atender 32. Já na segunda edição, a gente trouxe esse número para 42 famílias. 42 famílias, não são 42 pessoas. Pessoas, não, família pelo menos 4, casal e 2 filhos. Exatamente. E no final do ano de 2023, a gente conseguiu atender cerca de 60 famílias. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Tem sido um trabalho que a gente tem feito com muito zelo. Desejamos que ele se expanda, né, que não seja feito só apenas no Natal. A gente tem a ideia de plantar o Mercado Solidário mesmo na igreja, ter uma sala com ele montado todos os meses para atender essas famílias. Mas estamos caminhando. Só sobre o Mercado Solidário, como você disse, acontece nos meses de dezembro, né? Por causa do Natal. Eu sei que, se você puder explicar brevemente como funciona basicamente esse Mercado Solidário, eu acho que para muitas pessoas ainda não entendem, né, como funciona. E se já é possível hoje, em fevereiro, ajudar, contribuir com esse mercado de dezembro desse ano. Eu estou preocupado com o tempo, porque eu falo muito. Não, pode falar. Então tá bom. Você que tem que falar, pode ficar tranquilo. Vou explicar brevemente como funciona o Mercado Solidário. Ele vem justamente com a ideia de restaurar a dignidade das famílias.
Porque, assim, essas famílias normalmente já vivem de cesta básica, de doação. Só que a cesta básica, como o nome já diz, entrega o que é básico. Arroz, feijão, fubá, leite, açúcar, um litro de óleo e ponto. Só que, às vezes, essas famílias, elas querem um leite condensado para fazer um pavê. Precisam, né? Não é só querem, né? Precisam. Sucrilhos, né? Então, assim, o mercado solidário ele vem com essa proposta da pessoa não ter... Ela não necessariamente vai para pegar o que ela precisa. Ela vai para pegar o que ela quer. Porque ela já ganha o que ela precisa. E, às vezes, nem sempre o que ela precisa é o que ela quer. Como eu falei, assim, o Natal é essa época das pessoas se festejarem, celebrarem em volta da mesa, confraternizarem. E, pasmem, muitas famílias... Esse ano a gente recebeu o relato de uma família que nunca comemorou o Natal. Meu Deus. Falou, a gente dorme cedo para as crianças não ficarem tristes que a gente não tem uma mesa para botar. Não tem uma ave, não tem... Sabe, o básico. Isso não foi no sertão de Pernambuco. Não, né? não. Em Petrópolis. Sabe, assim, até voltando um pouquinho atrás, num outro projeto que a gente fazia, chamava Papo Reto com Deus. A gente fazia uma dinâmica de evangelização nas escolas. E aí, uma vez a diretora deu pra gente o Natal. Ela falou, olha, eu quero que vocês façam a festa de Natal da escola. Falou, tá bom, então a gente vai organizar uma festa, a gente vai comprar brinquedo, a gente vai doar, e a gente começou a perguntar para as crianças, o que você quer ganhar de Natal? Ah, um ursinho, quero ganhar uma bicicleta, quero ganhar uma bola e uma família com 6 irmãos. A gente perguntou, o que vocês querem ganhar de presente? E eles falaram, escova de dente. Olha só. Isso. Eu falei, que? Escova de dente? Escova de dente. Eu falei, mas é uma específica, de motorzinho? Falou, não, uma escova de dente, porque lá em casa somos 6 irmãos. E como meu pai não tem dinheiro para comprar para todo mundo, só ele e a mamãe têm escova de dente. Isso. Em Petrópolis. Então, assim, o mercado solidário ele vem com essa proposta de restaurar a dignidade da pessoa. Entrar no mercado, pegar um carrinho e ir na prateleira escolher o que ela quer, sem se preocupar com o valor, sem se preocupar com a marca. Tanto que no primeiro mercado solidário, a gente recebeu muitas doações de produtos e muitas doações em dinheiro. Então, na hora de montar a prateleira, tinha lá, por exemplo, o leite moça que a gente tinha comprado com as doações de dinheiro, mas também tinha o Italac, tinha o Barnabé lá da vida, porque veio de doação. E aí as famílias passavam e escolhiam o ruim. Olha. Eu falava, mas por que você não pega esse? Ela, não, porque eu não quero incomodar, ou porque eu já estou acostumado, quando eu ganho esse. Tanto que esse ano, não é que a gente excluiu, mas a gente deixou bem claro que a gente gostaria que as doações fossem em dinheiro. Por quê? Com a doação em dinheiro, a gente padroniza. Isso aí. Então eu compro só arroz e João, só leite moça, eu compro tudo igual. Então as pessoas que doaram, a gente forneceu uma lista dos produtos com as marcas. E aí as pessoas doaram aquela marca para poder ficar padronizado. Então, a gente, em dezembro, né, faz um cadastro das famílias. Esse cadastro acontece por indicação de líderes de projetos sociais da cidade. Então, tem alguns amigos, Bruno, do Projeto do Morro, a Daniela, do Reais de Mãe, enfim, alguns amigos que já trabalham o ano todo com projetos sociais. A própria igreja já tem ali as famílias que atende. Então, essas pessoas indicam famílias que realmente precisam, a gente cadastra essas famílias. E aí, quando a gente consegue saber ali quanto foi arrecadado e quantas pessoas a gente vai atender, a gente vai lá e convoca essas famílias para o mercado. A gente hoje, graças a Deus, tem um espaço que é o da Padaria Solidária, né? A gente monta literalmente um mercado, prateleiras, gôndolas, carrinho, caixa, tudo, né? Tem uma equipe ali para atender. Então a pessoa chega, ela recebe um valor fictício, olha, você pode gastar R$300 no mercado. Os produtos, eles têm preços fictícios também. Não. Então, por exemplo, uma embalagem de sucrilhos, que custa, R$12 no mercado, lá ele vai custar 4. É só para poder ter uma dinâmica de valor, para poder sobrar para o último que vai ser atendido naquele dia. Sim. Então ela entra, pega o carrinho e ela pega tudo que ela precisa, né? Arroz, feijão, macarrão, os produtos diferentes, como leite condensado, sucrilhos, farinha láctea. Ela recebe uma ave
normalmente é um Chester, uma feira, ela recebe tudo. Ela sai dali com uma compra equivalente a uma compra de 500 a 600 reais que a gente fosse fazer no mercado. Específico para poder passar o Natal. Para passar o Natal. Fazer a ceia de Natal. A ideia é fazer a ceia de Natal. Ceia de A gente Natal. sabe que aquilo ali Não sustenta um mês, mas é para fazer específico para aquela data exatamente, festiva. Data festiva. Então a pessoa entra, ela pega tudo que ela quer, né, e ela pode levar para casa dela. E é muito interessante que vai chegando no dia 24, a gente começa a receber mensagem no celular das mesas, das ceias. Que olha, legal, preparei. Olha só. Eu lembro que teve uma muito engraçada esse ano que ela mandou a foto, né, da ceia de Natal e ela falou assim, só os biscoitos que você mandou, que a gente pegou aí, que no dia seguinte já tinha acabado, porque meus filhos já não comiam biscoito recheado há muito tempo. Então, assim, ele vem com essa proposta, né? Essa ideia não foi nossa, né? Eu costumo sempre deixar isso claro. A gente não tem problema nenhum com isso. Sim. A gente viu essa ideia acontecendo numa igreja no Sul, que é a Abba Church, da Viviane Martinelli do Theo. Ele já tem estabelecido o mercado mensal, funcionando full time. E aí nós decidimos trazer essa ideia para cá e deu muito certo. E o que eu posso dizer assim que deu mais certo, né, não são só as famílias que a gente atende, mas a quantidade de pastores que pós-mercado entram em contato comigo para saber como faz para eles implantarem na igreja deles. Olha só. Então acho que essa corrente, né, de entender que ninguém é exclusivo de nada, a gente não quer esse mérito só pra gente, né? Eu tenho o maior prazer de perder ali 50 minutos, 1 hora e meia explicando como faz, como compra, como pede, como organiza, porque isso pode se tornar um movimento. Né? Quem dera se cada igreja de Petrópolis tivesse um mercado solidário. Um trabalho desse, verdade. Não ia ter ninguém com fome nessa cidade. Exatamente. E desculpa, só para falar, para terminar o assunto do mercado, é possível hoje já ajudar o mercado? Como é que é possível? É possível. Assim, normalmente a gente abre nesse período de doação mais próximo, mas algumas pessoas já vêm sinalizando o desejo de ajudar desde o começo do ano. Falou, já quero ajudar para o próximo. Já surgiu até, né, uma possibilidade aí de quem sabe fazer mais um mercado, talvez no meio do ano, né, talvez ou próximo da Páscoa, ou um pouquinho mais ali pro mês de férias, que é quando as crianças ficam em casa. Tem mais despesa. Tem mais despesa. Então, assim, pode ajudar. A gente tem uma chave Pix, que é o msolidario@hotmail.com. msolidario@hotmail.com, ou entrando em contato com a gente através das redes sociais, Mevan Petrópolis. Às vezes a pessoa ela quer doar o produto ou quer deixar algum tipo de ideia, de projeto para frente e pode fazer contato com a gente. A gente vai estar colocando aqui na descrição do vídeo a chave Pix para ajudar e contribuir no mercado solidário, tá? E também as redes sociais, tanto do pastor Felipe Molina quanto da Mevan Petrópolis, tá bom? Todas as redes sociais vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui. Falar em redes sociais. A nossa. Tá vendo aí, ó? Falar em redes sociais, a gente vai reforçar para você ir lá curtir, se inscrever nos nossos canais, tanto do YouTube, Instagram e TikTok, compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir e saber desse testemunho aqui, desse relato não só de um pastor, mas desse cidadão de Petrópolis, crianças que não tinham nem escova de dente, irmãos. Aí, pode ser do seu lado e você não sabia. Você e eu, como cristão, a gente quando ouve isso, a gente fica alegre por saber que existem igrejas como a Mevan Petrópolis, como outras, né? Mas também a gente fica triste por saber que ainda a nossa luta tem sido com coisas tão pequenas, né, Diego? É verdade. É difícil. Mas segue lá nas nossas redes sociais, tenho certeza que vai abençoar essas vidas também. Eu penso que tudo é o pontapé inicial, né? Quando um se prontifica a fazer, Deus abençoa. Sim. E as coisas vão acontecendo, outras pessoas vão abraçando a causa. Como o Thiago falou, a gente acha que acontece só lá no... Onde foi o lugar que falou? Sertão de Pernambuco. Sertão de Pernambuco, e aqui pertinho da gente, né? A gente fica feliz em saber que realmente estão recebendo, mas fica triste em saber. Imagina uma casa com 6 crianças que não escovam os dentes. Exatamente. Né? Aí vai para a escola, o dia a dia, vão crescendo, vão ficando rapazinhos, né? As mocinhas, e não escovam os dentes. Isso aqui do nosso lado. É até uma convocação para a igreja, assim. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não é que elas se iludem, né? Porque aquilo que a gente aprende errado, a gente
segue adiante errado. Então, às Sim. vezes, não é nem porque tem uma intenção errada, é porque aprendeu da forma errada. Mas que se levantem missionários em Petrópolis para Petrópolis. Porque, assim, para ser um missionário, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o sertão. Obviamente, Deus tem um chamamento para todas as nações. Amém. Mas você pode ser um missionário, cara, com seu vizinho, né? Você pode ser um missionário numa comunidade carente, você pode ser um missionário sobre essas crianças. É importante a gente entender que necessidades acontecem em todos os lugares. Basta a gente entender a direção para onde a gente tem que olhar. Porque se você vai olhar aqui só para o bairro A, para o bairro B, para o centro da cidade, você não vai ver essas realidades. Não. Quando você vai entendendo, né, que a causa do evangelho ela te empurra para um amor que ele é sacrificial, aí você vai parar seu carro numa rua e vai subir mais 200 degraus, e aí você vai conhecer uma nova realidade, vai enfiar seu pé na lama, andar 10 minutos numa trilha para poder conhecer uma outra realidade. Então, essa movimentação é a movimentação que precisa acontecer, né? De todas as formas, com a igreja sendo atuante e relevante onde ela está inserida. É interessante você falar isso sobre missionário na sua própria cidade. Me fez lembrar aqui um outro amigo em comum, e esse é a ovelha sua, né? Você falou da tragédia que aconteceu há 2 anos atrás na nossa cidade. Ele me falou algo que, confesso para você, nunca tive a oportunidade de falar isso para você, estou falando aqui agora, que me marcou muito. Ele falou assim: Thiago, a primeira pessoa que chegou lá em casa, sem ser familiar, foi o meu pastor, Felipe Molina. Verdade. Ele chegou lá de madrugada, foi lá em casa, e enfim, o que eu posso ajudar? Você não foi só um missionário para ele, mas acima de tudo, o pastor deles naquele momento, daquela família, daquela casa. Eu sei que a casa toda congrega lá com você, é sua ovelha. E eu queria, baseado nisso, eu queria te fazer essa pergunta, voltando um pouco para o pastoreio, né? Quando é que virou essa chave na sua vida? Você, ao ser consagrado pastor, você logo recebeu e entendeu isso de Deus ou demorou um tempo? Eu te faço essa pergunta por causa de mim, né? Eu sou pastor há pouco tempo, né? Há 2 anos. Eu costumo dizer que eu tenho passado mais tempo pedindo desculpa do que qualquer outra coisa, sabe? Porque depois que você é consagrado, as pessoas deixam de te chamar pelo próprio nome, né? Mas muitos te chamam pastor. Isso é um peso. Quando é que virou essa chave na sua vida? O pastor Felipe Molina. Você diz com relação à questão social ou como pastor? Como pastor. Só um minutinho. É bang, né? De pastor para pastor, né? Eu quero uma direção, por favor. Ele vai me dar uma direção, uma resposta agora. Ó, eu confesso que eu nunca almejei o ministério pastoral. Pelo contrário, como eu era esse cara da movimentação, da rua, do radical gospel, eu sempre achava que eu tinha uma inclinação para evangelista. Falei, cara, eu vou ser o cara que vou fazer, que vou pra praça. Como eu já fui várias vezes de megafone, com cartazes e violão. E eu sempre achei que eu ia ser um missionário, um evangelista. Quando essa movimentação começou a acontecer em Petrópolis, com o Mevan, né, e isso começou na nossa casa, mesmo ali, né, a gente não liderava, a gente só abria a casa, a gente não tinha pretensão nenhuma com o ministério pastoral. Até que um dia o pastor Luciano veio a Petrópolis, foi enviado um pastor para cuidar, né, dessa célula aqui. Ele ficou aqui, pastor Wilson Júnior, durante alguns meses. E no final desse período, o pastor Luciano veio fazer uma reunião com a gente. Falou, olha, agora acho que é necessário, o pastor Wilson era de São Gonçalo. Ele falou, agora é necessário se estabelecer uma liderança local. E eu, ok, tinham pessoas mais maduras, mais velhas do que nós no grupo. Eu falei, a gente já sabe quem são. E ele falou, e você e sua esposa vão assumir esse lugar de liderança. Eu falei, não, cara. Uma surpresa, né? Foi surpresa. Eu falei, não, cara, você tá enganado. A gente é da movimentação evangelística, a gente é das ruas. Eu sou do louvor, tenho 4 notas. Eu sou do louvor, eu tenho 4 notas. Sabe, eu ando de bermuda, eu tenho um monte de brinco na orelha, eu pinto cabelo. Ele falou, não, cara, é você. E eu falei assim, num primeiro momento, por obediência, eu falei amém. Eu falei, tá bom, então. Só que ainda assim eu não tinha ainda essa coisa de que, você é o pastor. Eu falei, cara, você é só um líder. E aí foi chegando, passou um ano, foi havendo um reconhecimento da comunidade sobre a nossa vida.
porque era algo que a gente já fazia. A gente não começou a fazer porque virou líder. Sim. A gente sempre foi solícito, preocupado, atencioso, mão estendida. Então começou a haver um reconhecimento da comunidade diante de nós. Foi quando houve o convite para a ordenação pastoral, que aconteceu em dezembro de 2014. Aí ali caiu minha ficha, cara, que assim, falei, cara, agora ou vai ou racha. Porque se eu aceitar essa parada, eu sei que eu vou até o final. Eu não sou uma pessoa que costuma desistir das coisas. Pode ter dificuldade. Tem gente que pensa assim, tem muita dificuldade, então é Deus te mostrando que não é para acontecer. Eu já penso o contrário. Falei, tem tanta dificuldade que é pra ser de Deus, né? Que é de Deus, então eu tenho que permanecer aqui até vir acontecer. E as coisas de Deus, irmão, é muita luta, né? É muita luta. Misericórdia, é muita luta. Ali, cara, começou a cair a ficha. Na ordenação, quando desceu ali o óleo, eu saí dali diferente, assim. E aí eu até cheguei na igreja, a primeira palavra que eu dei foi, olha, tudo muda, mas nada muda. Porque se eu tiver que mudar por causa de um título, eu já estou errado. Verdade. Então eu vou continuar sendo quem eu sou, né? E talvez até por alguns, por muitos anos, mal visto como um pastor. Eu fui ordenado com 3 brincos na orelha. Não mudei o meu jeito de ser por causa disso. Eu só tentei preservar um coração. Então, a minha oração dia após dia para o Senhor Senhor, eu sou imundo, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou um zero à esquerda. Mas se o Senhor quiser, o Senhor tem o meu coração. E aí o Senhor faz dele o que o Senhor quiser. Mas é o que ele quer, né? O que ele quer. Ele não quer aí para sua orelha, para o seu nariz, sua boca, não, que é o seu coração. E aí, cara, assim, quando começou a acontecer essa questão do pastoreio, aí a ficha foi caindo. Não tem assim um dia que a chave virou, mas quando a gente entendeu que tinha um reconhecimento de outras pessoas, não só do nosso líder. Porque não foi só uma questão assim, um líder levantando o outro. Não, foi uma comunidade validando, sabe, uma movimentação. Aí ali a gente viu, cara, tem uma obra de Deus aqui, então a gente precisa agora então estudar e ir adiante. Amém. Costumo dizer que a igreja, ela realmente é o principal, na minha visão, né, apontador para o chamado das pessoas, né? Sim. Aquele que reconhece, né? Como você disse, né? Você já nem era ordenado pastor, mas você já entendia essa, de certa forma, a importância, né? Como um pastor na igreja, pastor evangelista na igreja, Sim. né? Mas só uma curiosidade de você falando sobre esses trabalhos sociais, a gente vive hoje, nem estava no meu script não, mas eu preciso saber essa pergunta, sabe? Essa resposta. A gente vive hoje uma época muito polarizada no Brasil, né? Uhum. Desde política e entre outros assuntos. Uhum. E esses trabalhos sociais, na maioria das vezes, é associado à pauta progressista. Uhum. Eu queria saber primeiro se você já foi acusado de ser progressista por esses trabalhos sociais e, caso não tenha sido, ou se foi, enfim, qual o recado que você poderia dar para pessoas que querem entrar nessa área e acham que realmente talvez o fulano que me acusa de progressista esteja certo, talvez isso não esteja na Bíblia, não seja mandamento de Deus. Queria ouvir um pouco de você sobre isso. Cara, vamos lá. Em primeiro lugar, é muito importante a gente deixar claro que a igreja ela não é uma ONG. Então, assim, uma igreja ela não pode ser apontada como falsa igreja se ela não realiza obras sociais. Então, eu gosto de deixar claro isso. Eu entendo que nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós as fazemos porque fomos salvos. Amém. Né? Porque fomos alcançados por Cristo, por essa salvação. Hoje eu faço algo. Porque assim, se fosse por mim mesmo, eu não faria isso não, tá? Porque a bondade que há em mim, nem minha é dele. Então assim, eu costumo deixar isso bem claro. E muitas pessoas gostam de bater na igreja por causa disso. Aquela igreja lá não tem trabalho social, então é uma falsa igreja. Cara, às vezes, eles só ainda não alcançaram o entendimento. Esse entendimento de que por serem salvos, essas boas obras testificam, né, sobre o que Cristo fez sobre a vida delas. Então, assim, eu não julgo que uma igreja que não faça esses trabalhos seja uma igreja herege, uma igreja falsa. Sim. Eu acho que precisa haver um entendimento para que isso aconteça.
né? E muita gente também confunde, acha que a igreja só precisa trabalhar no âmbito social. Irmão, a verdade é que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Mas aquele que a Bíblia aponta que vai ter dificuldade para entrar no reino dos céus é o rico. Não é o pobre. Então, não é só pregar para o pobre, ajudar o pobre. Eu penso que essas causas políticas e etc., essas movimentações extra-igreja, elas são apenas um grito da lacuna que a igreja deixou de preencher. Por que hoje muita gente, até vou entrar numa pauta assim, rapidamente, vou entrar e sair dela que eu não quero tocar nela não, mas assim, muita gente hoje não entende por que as igrejas não são tributadas, né? Não pagam impostos. Né? Por quê? Porque desde sempre a igreja cuidou de coisas que nem o governo consegue cuidar. É na igreja que a maioria das famílias são restauradas, que a maioria dos viciados em drogas são recuperados. É na igreja que pessoas que têm condutas ruins diante de uma sociedade acabam sendo transformadas. Então, por ela ter esse fator de transformação, que hoje ela está onde ela está inserida nesse assunto. Né? Por isso que quando alguém vem querer falar para mim, não, tem que tributar a igreja, está falando baseado, cara, em outras realidades, e não nas igrejas que executam isso com destreza, com louvor. Uhum. Né? Conheço muitas igrejas, o próprio Mevan tem uma casa de recuperação há 23 anos de funcionamento, entendeu? Sabe quanto custa isso para o Estado, para o município? Nada. Olha quantas pessoas são transformadas, quantas pessoas que poderiam até gerar um certo problema, né, para a cidade, estão ali sendo tratadas, cuidadas, amadas, recuperadas. Então, voltando à sua pergunta, né? Eu falei que ia entrar e sair rápido dessa questão. Eu penso que essas pautas progressivas, elas são só um grito, né? Acho que você pode fazer boas obras sem Deus, mas é impossível você, tendo Deus, não as fazer. Então, acho que a igreja ela também precisa entender que ela tem um papel fundamental na sociedade. Né? Eu nunca fui acusado, né, por esse movimento. Já uma vez falaram assim, você faz isso tudo aí por quê? Tu vai vir a política ano que vem? Olha só. Infelizmente eles confundem as coisas. Uma vez falaram isso. Mas assim, eu acho que eu deixo bem claro que a nossa causa é Cristo, que a gente é crente, a gente está fazendo em nome da igreja do Senhor. Mas eu acho que é isso que tu perguntou? E o recado que você poderia, um conselho, né, para quem quer iniciar nisso e está com esse receio ou está sofrendo essas acusações, né? Eu penso assim, ó, o evangelho é sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se amar o próximo como a ti mesmo for sendo estendendo a mão, estenda a mão, né? O meu pastor sempre brinca, né? Eu prego em qualquer lugar, em Alphaville ou em Alfavela, né? Então eu penso assim, dependendo da realidade que você está inserido, cara, você pode amar de diversas maneiras. Você pode amar dando um prato de comida, mas você pode amar também oferecendo um tempo de qualidade para uma conversa. Porque assim, às vezes o pobre está morrendo de fome, mas o rico está querendo se suicidar, porque ele já tem tudo que ele achou que poderia trazer alegria para o seu coração e mesmo assim não encontrou e está a ponto de perder a vida da mesma forma. Então eu penso que assim, ó, comece com o que você tem, né? Faça alguma coisa aonde você está inserido. Se for ajuda financeira, alimento, comece fazendo isso, mesmo que seja pouco, né? Faça com o que você tem. A primeira vez que a gente foi fazer o Mercado Solidário, eu confesso que eu não queria fazer. A minha esposa que me apresentou a ideia, ela falou, vamos fazer. Eu falei, cara, olha o tamanho disso. A gente não vai conseguir. Ela, não, vamos fazer com um pouquinho. E eu lembro que na primeira reunião, quando eu aceitei ela, na primeira reunião, ela pegou um quadrinho, ela botou assim, 10 quilos de arroz, 15 quilos de feijão, assim, pouquinho, sabe? Quantidade. Vamos atender 5 famílias, vamos começar com o que a gente tem. E a gente foi surpreendido, a gente atendeu 32 famílias. Olha só. Então, assim, eu acho que Deus ele se importa muito mais com intenção do que com condição. Tem muita gente que espera ter condição para fazer alguma coisa. Só que, cara, antes, Deus ele avalia a nossa intenção. Eu costumo dizer o seguinte, o recurso está no propósito.
Você pode não ter recurso, mas se você entrar no propósito, o recurso vem. Ah, eu quero fazer isso. Ó, vou abrir um parênteses aqui. Para fazer o Mercado Solidário no ano passado, a gente colocou um objetivo de R$25 mil. Precisa para comprar todo aquele material de qualidade. Uhum. Até uma semana antes do Mercado Solidário, a gente tinha R$2 mil arrecadados. 2 mil. Faltava pouco, hein? Faltava pouco. Inclusive, chegamos a comentar sobre o que a gente vai fazer. Vamos cancelar, pega esses R$2 mil, transforma em cesta básica e distribui. Eu falei, cara, o recurso está no propósito. Se é propósito de Deus, o recurso vai vir. Amém. E aí eu me lembro que de 2 mil, uma única pessoa doou R$13 mil do dia para a noite. E depois disso, a gente conseguiu arrecadar quase R$27 mil. Em menos de uma semana. Me pergunta como? Não sei. A gente não arrecada isso nem na igreja, em todas as arrecadações mensais e contas, a gente não arrecada. Esse valor a gente nunca tinha visto na nossa frente. Quando a gente botou, eu lembro de gente falando assim, pastor, tá ousado em 25 mil. Falei, cara, para Deus não é nada, irmão. E se Deus quiser, esse ano nós vamos atender 100 famílias, vamos botar 50 mil lá e vamos atender 100 famílias. E eu sei que Deus pode fazer. Sim. Por quê? Porque não tem a ver com a minha condição. Meu carro não vale nem perto disso, entendeu? Se juntar todos os meus bens não vale isso. Mas eu tenho fé de que eu posso entrar em algo que vale muito mais do que isso e Deus vai fazer, Deus vai proporcionar. Por quê? Porque tem a ver com a intenção, tem a ver com o propósito, não tem a ver comigo, né? O nome dele vai ser glorificado. Então comece, voltando, né? Conselho, comece com o que você tem. Se é uma cesta básica, uma cesta básica. Ah, não é nem uma cesta básica, é uma sacolinha de compra, irmão. Leva uma sacolinha de compra. É um abraço? Dá um abraço. É um cobertor? Dá um cobertor. É uma quentinha? Comece com o que você tem. Porque, assim, não tem nada melhor do que você ver a vida de alguém sendo transformada por Jesus através da sua, né? É uma experiência incrível você ver vidas sendo tocadas e você falar assim, cara, eu sou uma mula e Deus me usou para isso, cara. É muito glorioso. É legal ouvir. Vou deixar meu pastor feliz. Hoje lendo João 13. Ô, glória! Estamos na jornada do Evangelho segundo João lá na igreja. Eita, glória! No João 13, né? Jesus vê que chega a sua hora, né? Que Judas ia traí-lo, enfim. E ele diz para Pedro, deixo-vos um novo mandamento, amar uns aos outros. Uhum. Né? Eu vejo que a ação social tem muito desse mandamento, né? Uhum. A gente tem que amar. Eu até orando, eu chorei, falei, Senhor, é tão fácil amar o Tiago, que é meu amigo, a minha esposa, meus filhos, meus parentes, mas teve um episódio na minha loja essa semana, um rapaz entrou lá, assaltou, e eu tenho que amar esse cara, esse pilantra, né? Aí eu chorando e orando ao Senhor, eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu sou muito pequeno, né? Muito pequeno para entender, eu tenho que olhar para a vida do rapaz e amá-lo e tentar mostrar para ele que eu sou a sua cópia, eu tenho que ser igual a ti, Senhor. Né? E chorando ao Senhor, eu falei, eu tenho que aprender a ser o mandamento que Jesus mandou, né? Amar uns aos outros. E a ação social tem muito disso, né? Sim. Você não conhece pessoas de ruas que não sabem a vida que leva lá de fora, você está lá dando alimento, cuidando, zelando. Isso motiva muito, né? Fora o quanto isso te faz crescer, assim. Muito. Eu me lembro lá na Caverninha, vou tratar da Caverninha. Qualquer dia eu vou lá conhecer a Caverninha. Existe a Caverninha ainda? Cara, não sei. O prédio existe. Agora, o que tem lá agora eu também não sei. Sabe se tá alugado para outra coisa? A gente começou lá e a gente já tinha uma movimentação com pessoas em situação de rua. E sempre que a gente chegava pro culto, tinham 2 moradores de rua que dormiam na porta. E quando eles viam a gente chegando, eles se levantavam e saíam, porque via abrindo o portão. E a gente sempre convidava, pô, vocês não querem subir não? Não quer subir não? Não quer subir não? Até que eles subiram a primeira vez, subiram a segunda, subiram a terceira. E eles se tornaram membros da igreja. Glória a Deus. Moravam na rua. Que legal. Né? Vivia à base de barrigudinha, maço de cigarro, e eram membros da igreja. Ceavam, participavam da ceia, participavam de todas as programações, sendo moradores de situação de rua. Mesmo a gente tentando, né, preencher lacunas, eles faziam parte
da comunidade, da congregação. Sim. Iam em retiro, né, de carnaval. Uma vez nós levamos, coitados, pro retiro de carnaval, eles tiveram uma crise de abstinência lá. A sorte que a gente levou mais do que um, né? Porque aí um sabia lidar com a crise do outro. Mas assim, só para eu poder contar isso assim, e eu me lembro que eles ficaram cerca de 2 anos participando de todas as reuniões. Às vezes eram mais assíduos, porque eles dormiam na porta da igreja, mais assíduos que os membros. E eu me lembro que eu liguei para um pastor amigo meu e falei assim com ele, falei, cara, eles ainda fumam, eles ainda bebem, eles ainda moram na rua. O que a gente está fazendo de errado? Que eles frequentam a igreja toda semana, 2 vezes por semana, e eles ainda não mudaram. O que eu posso fazer? Tipo, tem alguma coisa errada. Ele falou, você está olhando para o lugar errado. Não são eles que estão sendo transformados. Olha. São vocês que estão sendo transformados. Aleluia. Porque não era sempre que eles chegavam sóbrios. Na maioria das vezes, não chegavam sóbrios. Cansei de subir com eles. Às vezes, todo urinado, só para botar lá dentro no lugar quente para dormir enquanto a reunião acontecia. Falou, cara, pensa que são vocês que toda semana, 2 vezes por semana, estão tendo a oportunidade de amar mais, de se serem mais esticados, aprenderem mais. Então, assim, a gente entende que a obra de Cristo é essa coisa, né, incrível, que assim, Deus ele vai tratando com você em momentos adversos, né? Para a honra e glória do Senhor, um deles a gente conseguiu reconciliar com a família. A família alugou apartamento, abriu loja, ele era mecânico, abriu uma oficina mecânica. É de Petrópolis? É de Petrópolis. Hoje ele não vive mais nas ruas. Infelizmente, o outro veio a falecer, né, com o problema das bebidas, da bebida. Mas a gente sabe que fez a diferença na vida dele. Com certeza. A semente foi plantada, né? Eu me lembro uma ocasião, eu falei assim, ô Guilherme, se você pudesse escolher o que fazer hoje, o que você faria? Ele sentaria num restaurante, comeria um medalhão com molho madeira e arroz à piamontese. Olha. Depois a gente foi lá para Bordeaux. Que isso? Sentamos lá, aí eu falei, cara, escolhe o que você quiser. Nós sentamos lá e o garçom ainda veio servir, ele tava mal cheiroso, roupa suja. Mas ele era um cara muito culto, inteligente, tinha vindo de família que teve condição financeira e tal, então ele era um cara que sentava, perna dobrada, Olha. falava baixo, sabe? Um cara assim, ele estava com roupa de maltrapilho, mas a roupa era um blazerzinho, né? E aí ele sentou, cruzou a perna dele, a carta de vinhos, por favor, carta de vinho não! Carta de vinho não! Aí é abusar demais do pastor, né? Aí escolheu lá o medalhão com arroz à piamontese, a gente ceou junto lá. Infelizmente foi ele, né, que acabou vindo a óbito anos depois. A gente tentou de tudo, internou de novo. Né, viveu ali momentos muito bons, mas a gente sabe que, cara, Deus entrou na vida daquele homem. Deus entrou na vida daquele homem, ele foi transformado, nós fomos transformados através da vida dele e o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Pastor, você falou sobre internação, né? Uhum. Vocês com um projeto aqui, fica à vontade. Projeto aqui da Mevan. Vocês tiverem algum caso de dependente, vocês conseguem mandar lá para Itajaí? Não, vocês conseguem colocar em lugares mais próximos, procuram lugares mais próximos, ou já mandou alguém lá para Itajaí para ser tratado, ser acolhido lá? Já aconteceu uma vez da gente enviar uma pessoa para lá. Foi até pedido dela, né, que ela sentiu assim, necessitada de estar longe. Longe. Num geral, a gente procura primeiro parceiros, amigos próximos. Até porque é dispendioso mandar alguém para lá. Né? E às vezes a pessoa não quer perder, né, o contato com a família, porque chega uma etapa do período de internação que a família pode voltar a visitar. Então, e isso faz parte também da reinserção dessa pessoa no ambiente familiar e da sociedade. Então, assim, já aconteceu, pode acontecer, né? Apesar da gente entende que, assim, Itajaí tem as suas demandas, né? Então o SOS Vida, ele atende as demandas de lá, apesar de receber gente do Brasil inteiro, mas a gente tenta primeiro com parceiros próximos aqui, pessoas que a gente conhece, que tem casa de recuperação, Pebetá, Raiz da Serra, Petrópolis, mesmo, até o pastor Jonas, né? Também já, sim, sem palavras para o trabalho que ele realiza aqui. E é isso, basicamente isso.
Amém. A gente está chegando ao final do nosso episódio. Tem muito tempo ainda, Thiagão. Não, porque eu quero gastar tempo nisso aí. A gente não deu um pouco de ênfase na padaria comunitária, né? Verdade. Mas antes de você falar um pouco dessa padaria comunitária, eu queria que você também pudesse, como você vai fazer, explicar o propósito dela. Por que uma padaria comunitária e não uma escola de música? E essa pergunta também muito a ver com o nosso programa. Por quê? No ambiente que eu vivo, eu imagino que você deve, de alguma forma, também se deparar com situações como essa. Existem inúmeros empreiteiros, carpinteiros, padeiros, que devem estar, de alguma forma, na cabeça deles, frustrados por não conseguirem entender que é possível glorificar o nome do Senhor com essas profissões. E algumas pessoas dessas talvez teriam recursos financeiros ou de tempo, de qualidade, para ensinar a fazer um pão, a fazer um móvel ou um telhado, e elas acham que isso não glorificaria o Senhor. Então, minhas duas perguntas é essa. Primeiro, como essa pessoa pode entender isso? Você já até pincelou um pouco agora, né? Mas eu queria que você pudesse gastar um pouco mais de tempo sobre isso, né? Como essa pessoa pode entender que ela, ao ensinar alguém a fazer esse curso ou aquela profissão, ela vai estar glorificando o nome do Senhor. E o porquê de uma padaria e como vai funcionar essa padaria? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Usando o texto que eu citei, né? Tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Então eu entendo que você pode glorificar o Senhor, pode fazer a diferença em qualquer ambiente. Seja trabalhando, estudando, pregando, né? Você glorifica a Deus não só quando você está num púlpito tocando louvor ou expondo um sermão, mas você pode ser um funcionário exemplar, né? Uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, e isso vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Então eu acredito que em todas as profissões você pode ser um agente de transformação e de milagre ali, né? Através da sua conduta, através do seu testemunho, através do trabalho que você está fazendo, né? Então se eu faço, vou usar a minha própria vida, né? Então, como eu disse, me converti já perto da juventude. Então assim, tive uma vida antes que fazia as coisas porque tinha que fazer, né? A funcionária tem que chegar às 9, chegava às 9h15, entendeu? Que tem uma hora de almoço, dava uma esticadinha e ficava com 1h10, que não se importava se ia gastar mais papel da empresa, mais tinta da impressora, se ia ligar para a namorada do telefone do trabalho. E cara, quando a minha vida foi transformada com Jesus, esses conceitos começaram a mudar. Cara, se é 1 hora, é 1 hora. Se eu tirar 1h10, estou roubando meu patrão, né? Se eu tenho que bater essa meta, esse número de coisas que eu tenho que cumprir durante o dia, então eu vou cumprir para eu ser alguém exemplar. E se possível for, eu vou fazer com mais qualidade do que me foi pedido. Amém. Ou vou fazer numa quantidade maior do que me foi proposto. Eu acho que isso glorifica a Deus, porque as pessoas vão olhar assim, cara, mas nesse ambiente aqui, que todo mundo quer só morcegar, por que você está fazendo isso com tanta atenção? Porque eu estou fazendo como se fosse para o Senhor. Amém. Estou fazendo como se fosse para Deus, né? Então você pode ser um agente transformador em qualquer profissão, né? Seja fazendo uma cadeira, seja fazendo um pão, seja fazendo uma placa mãe de um computador, você pode fazer com excelência, com atenção, com dedicação, né? E glorificar Deus com isso. Agora, por que uma padaria solidária? Solidária. Né? Ela vai ser comunitária, mas assim, solidária, né? Esse projeto, né, é um projeto que arde no meu coração há muitos anos. Eu ouvi o pastor Leonardo falar disso lá quando eu me converti, lá atrás, em 2003. Cara, isso parece que ficou guardado ali dentro de mim. Quando eu vim para o Mevan, descobri que eles já tinham tido uma padaria dessa, tem uma padaria dessa lá em Itajaí. E, cara, isso era algo que estava ali oculto, guardado, até que um dia o dono do imóvel, onde é a nossa igreja, veio me oferecer o andar de baixo. Falei, cara, você não quer pegar o andar, eu posso fazer uma condição para vocês. E aí aquela chama reacendeu. Eu falei, cara, essa é a hora de colocar esse projeto em prática. Qual que é a ideia da padaria solidária? A gente já está com o espaço, a padaria ainda não funciona, mas a gente já tem o espaço. Faz um corte aqui para mim. Com certeza. Nós já temos o espaço, mas a gente ainda não tem os equipamentos de padaria, são equipamentos caros. Hoje eu estimo aí cerca de 25 a 30 mil para iniciar, para a gente conseguir colocar todos os equipamentos que a gente precisa.
Mas a gente já começou a utilizar esse espaço, a gente já montou uma cozinha, já tem fogão, geladeira, freezer, o básico, né? Então ele funciona hoje já com esse intuito, mas em breve a padaria vai estar consolidada. Qual que é a ideia da padaria? Em primeiro lugar, inserir profissionais no mercado de trabalho. Então, assim, independente de ser crente, às vezes você está desempregado, está com dificuldade de pagar as contas, botar comida na mesa. A gente quer proporcionar essa oportunidade. Vem aqui, eu vou te ensinar uma profissão, porque a gente já estudou e viu que existe mercado. Muito mercado. Existe a procura, mas não tem profissional para suprir a demanda. Então, ó, vem para cá que eu vou te ensinar uma profissão que quase certo de você conseguir um emprego assim que acabar o curso aqui. Então, nós temos um casal lá na nossa igreja, que é o Ricardo e a Vanessa. Eles são formados em gastronomia, confeitaria. Então, foi assim uma conexão. Cara, nós temos as pessoas, nós temos o espaço, então vamos em frente. Então, em primeiro lugar, proporcionar a oportunidade de entrada no mercado de trabalho. Tá? Esse é o seu primeiro ponto. Segundo ponto, obviamente o produto desse curso, desse curso de padaria que vai ser ofertado, ele já vai se tornar um objeto de ação social. Por quê? Vão ter pães, bolos, tem que produzir, não tem jeito. Tem que produzir. E tudo aquilo ali já vai chegar na mesa de quem não tem. Seja a família que está participando, ou seja uma família que esteja ali ao redor da comunidade, alguma família carente, que vai receber essa doação. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, essa padaria vai produzir, né? A ideia é que ela produza pão todos os dias, para a gente também suprir essa demanda do pão nosso de cada dia. Né? Então, cadastrar famílias ao redor, que por um período vão receber ali um voucher, todo dia eles vão poder passar e pegar o seu pão ali para sua família, para sua casa. Aquela refeição, ele está garantido que ele vai ter todos os dias. E por último, né, essa padaria também vai produzir material para ser vendido na própria igreja. Se você for botar aí todo o final de culto, se você tem um pão, uma trança, um bolinho, né, um quentinho, aí a pessoa vai sair daquele culto, no outro dia de manhã já tem que tomar café, já leva dali e automaticamente, né, essa compra, né, vai gerar uma contribuição financeira para manter tanto o espaço quanto todos os projetos, os braços que acontecem ali. A gente, no mês passado, já fez o nosso primeiro workshop. Não é da padaria ainda, mas a gente fez um workshop de solidário, né, de docinhos, né, brigadeiros. Né? Esse workshop teve um custo de inscrição, porque foi para quem quisesse participar, e aí esse custo vai virar um objeto de ação social. Então, a ideia é ter esse espaço funcionando. Ele também é o espaço da nossa cantina, porque é um espaço grande, tem mesa, cadeira, tem a cozinha montada. Então é um espaço para gerar e movimentar, né, tanto a oportunidade da entrada no mercado de trabalho, quanto botar o pão na mesa de famílias carentes. Esses docinhos já foram pessoas já se cadastraram para aprender a profissão? Para aprender, exatamente. Tiveram ali um workshop de 3 horas e meia e aprenderam técnicas de como fazer diversos tipos de brigadeiro. E aí, cara, teve gente que foi aprender para poder, quando a escola pedir, saber fazer. Teve gente que foi aprender para começar a produzir para vender. Entendeu? Então é sempre gerando essa oportunidade. A gente vai fazer um agora para Páscoa. As pessoas vão se cadastrar, pagar para poder participar. Vai ter um de ovos de Páscoa. E todo o objeto produzido ali, a gente pretende produzir cerca de 100 ovos de Páscoa, vão servir para uma ação social que a gente vai fazer numa comunidade próxima. E o legal é que esses professores aí, instrutores, né, são da igreja, né? São da igreja. São da igreja, né? São da igreja. E a forma de ajudar essa padaria também é? Pode ser ajudando via Pix, porque a gente ainda precisa comprar forno, batedeira, são caros, maceira. É tudo caro, é tudo assim. Uma maceira, R$6.000. Um forno, 7, 8 mil reais. É caro. Pode ajudar, né? Contribuindo financeiramente, ou às vezes a pessoa tem em casa, parada, o cara já teve uma padaria, quem sabe tem alguém assistindo a gente aí que teve uma padaria e tem os produtos guardados, ou conhece alguém que tem, né? Pode ajudar também sendo um voluntário, tanto ajudando na parte ministrando o curso, né? Se você também é alguém dessa área e gostaria de participar, não está fechado
com esses coordenadores que nós temos hoje. Não, eles precisam agregar mais pessoas para abrir mais turmas, né? Então pode ajudar com a mão de obra, pode ajudar em oração, principalmente, né? E acho que é isso. Glória a Deus, glória a Deus. Então você já sabe que a gente vai colocar aqui embaixo o Pix para você poder estar ajudando tanto o mercado quanto a padaria, né? Que foi falado aqui pelo pastor Felipe Molina. E também, caso você queira abençoar o Ministério Mevan também, pode usar o mesmo Pix, né? Sim, sim. A gente vai colocar aqui também as redes sociais do pastor, da igreja. É uma forma de você manter esse contato com eles, né? Até para tirar dúvida, conhecer, né? Saber mais de perto como funciona. Exatamente, que é muito importante, né? Eu acho que é fundamental, eu lembro desse dia aí que você falou, que a arrecadação do mercado estava baixo. E no dia porque eles vão sempre atualizando nos stories, Vou né? postar, né? E nesse dia eu cheguei para minha esposa e falei, Renata, impressionante, olha só. Tava tanto que eu não lembro o valor. Olha o valor que tá agora. E a gente ficou maravilhado, glorificamos a Deus. Não sabia dessa história toda por trás, né? Mas eles têm isso como característica, né? De atualizar sempre aquilo que está acontecendo, aquilo que eles recebem, a doação, né? Sim. E abençoa a vida das pessoas. E eu queria que você deixasse aí o endereço, o convite para as pessoas poderem visitar lá o Mevan. Amém? Então, o Ministério Mevan, ele está localizado hoje na rua Bernardo Vasconcelos, no número 604, em Cascatinha, né? Para quem não conhece ali, é aquela entrada logo depois do posto de gasolina que tem ao lado do Clube Palmeira. Você entra ali, é Pedro Elmer, e vai até o final. Você vai chegar na Bernardo Vasconcelos. É ao lado também da Descafé, uma loja muito conhecida aí na cidade. Os nossos cultos acontecem às quintas, 19h30, aos domingos, às 18h30, salvo o primeiro domingo do mês, que o culto acontece pela manhã, às 9 horas da manhã. A gente tem um café da comunhão, né, o dia da nossa ceia, uma celebração. Aí nesse dia, no primeiro domingo do mês, o culto acontece só pela manhã e não tem à noite, tá? Os outros sempre às 18h30. Vai ser um prazer receber você, a sua família, para estar num tempo de louvor e adoração junto com a gente lá. Vai ser muito bom ter essa comunhão. Amém, amém. É isso, né, Tião? Sensacional, né, Tiagão? Pô, Deus falou muito aqui nesse lugar com o meu coração. Foi maravilhoso ter nosso pastor Felipe Molina. Felipe, não é Felipe. Original, igual tá na Bíblia, pronto. Isso aí foi um prazer. tem que ler a Bíblia para saber. Exatamente. Foi um prazer ter você conosco aqui, ouvir um pouco da sua vida, conhecer um pouco da sua vida, né? O que Deus fez, faz e tem muito a fazer ainda. Parabéns pelas suas atitudes lá, pelos projetos sociais. Tenho certeza que Deus, né, vai honrar muito ainda a sua vida na Igreja Mevan e na cidade de Petrópolis. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite, né, pelo nosso amigo pastor Tiago. Fiquei muito feliz em ter você conosco aqui e feliz em conhecer um pouco mais de você. Amém. Eu que agradeço pelo convite, né, Tiagão aí, sempre fortalecendo. Eu queria também fazer um agradecimento especial, posso aqui? Pode, fica à vontade. Queria fazer um agradecimento especial à minha esposa, que está sempre do meu lado. Ela que às vezes me puxa, porque eu sou, se deixar, 1000 por hora. Me puxa de novo para a realidade, puxa para o chão, está sempre ombreando, né? Pouca gente valoriza, né? A esposa do pastor, né? A pastora, mas mal sabem que são pessoas fundamentais para que qualquer ministério vá adiante, ter alguém do seu lado, ombreando, orando, até aguentando os momentos, né? Agradecer aos meus filhos, que também estão ali sempre dividindo a atenção, né? E uma hora tá na casa de um, na casa do outro, na igreja, né? Então, assim, é fundamental ter o apoio da família, né? Eu também não conseguiria fazer nada disso sozinho, então, assim, queria glorificar a Deus pelos discípulos, pelas pessoas que Ele tem colocado para caminhar conosco. Eu costumo dizer assim, eu sou só o garoto propaganda, mas quem faz essa roda girar são todos nós, né? São todas as pessoas que estão ali trabalhando, orando, intercedendo, organizando, botando a mão na massa, porque nada disso seria possível se estivesse eu sozinho. Então, nós somos parte desse corpo, esse corpo que tem muitos membros, né, do qual Cristo é o cabeça. Aleluia. Então, assim, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Pastora Gisele, que em breve estará com a gente aqui também. Traz, o convite já está oficialmente feito aqui, ó, diante do esposo, né? É uma leoa rugindo. Já deu uma benção, né, Tiago? Já deu uma benção, viu? Já liberou. Exatamente. Ela trabalha também como maquiadora, né? Eu sei, né? Isso. E
do jeito que está caminhando o Ministério Mevan Petrópolis, ela vai ter que abandonar esse barco também. Vou te falar, já abandonou. Então. Ela já fica assim, amor, estão me chamando aqui para um evento. Falei, Então. o que tem marcado nesse dia? Ah, tem um culto de mulheres, tem não sei o quê. Falei, então. Daqui a pouco vai virar mais um projeto, mais uma ação social lá, maquiar. Vamos ensinar o pessoal a maquiar, porque é uma coisa que as mulheradas gostam, né? Gosta. Então, a pastora Gisele em breve estará aqui com a gente. Então é isso, pessoal. Agradecemos aí o teu tempo que esteve aqui com a gente. Pastor Felipe Molina, mais uma vez, pela disponibilidade, por esse tempo de qualidade, por essa mesa, né? Amém. Que você possa lá seguir novamente as nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo, manda esse link aí em todos os grupos do teu WhatsApp. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisava ouvir o que foi dito aqui pelo Senhor através da vida do pastor Felipe Molina. Forte abraço para você, tá? Um beijo grande no seu coração.